Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje nós vamos falar sobre reposição nutricional do solo. Esse é um tema ligado diretamente à produtividade das lavouras, aqui de Rio Verde, do sudoeste goiano e também de todo o centro-oeste brasileiro. Em uma região de altíssima produção, com sucessivas safras de milho, de soja, de sorgo e também de outras culturas, o solo perde nutrientes a cada colheita. O desafio do produtor rural é repor esses nutrientes com planejamento, eficiência e visão de longo prazo. Para tratar desse assunto, nós recebemos Diego Pelizari, que é líder de cultivo sênior da Yara Brasil, que atua com nutrição de plantas e manejo da fertilidade do solo. Diego, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Opa, tudo bom, Divino? O prazer é todo meu e vamos falar desse tema importante hoje aqui, hein? Com certeza, vamos tratar desse assunto, ele é de alta relevância. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua vida profissional e também da sua trajetória aí na Yara Brasil. Beleza, Divino. Eu estou na Yara Brasil há 4 anos, eu entrei como especialista agronômico sênior, trabalhando principalmente com o cultivo de milho, focado nesse cultivo. E há 2 anos eu estou na cadeira de líder de cultivo sistemas de cerrado, Então, eu atendo a parte técnica, dando suporte para os times comerciais, e os especialistas regionais, faço parte do time agronômico central, mas além do milho eu trabalho com soja, com algodão, principalmente esses cultivos de sistema de cerrado, atendendo região sudeste, norte, nordeste e centro-oeste principalmente, Então, atendendo a região aí de Rio Verde. E na minha carreira profissional, eu já trabalhei, antes de vir para a Yara, eu trabalhei há 5 anos com pesquisa, na parte de nutrição de plantas, então trabalhei bastante com pesquisa. Trabalhei alguns anos ali com consultoria e também na área comercial de produtos, de bioinsumos. Então, tenho aí uma experiência diversa para trazer aí, para somar, para trazer para a nossa conversa aqui. Bacana, Diego. Eu já fiz uma introdução, falando que aqui a gente tem uma agricultura muito intensiva, seja com soja, com milho, com sorgo, com girassol, tantas culturas, tudo assim em sucessão. Do ponto de vista nutricional, Diego, o que esse ritmo de produção retira do solo safra após safra? Divino, esse é um ponto muito importante que muitas vezes no dia a dia acaba ficando de lado, A gente olhar a perspectiva a longo prazo, Quando a gente olha o cultivo extensivo, e do ponto de vista nutricional, a gente consegue ter uma perspectiva interessante, A gente tem, inclusive, um trabalho em parceria com a Embrapa, Esses trabalhos de longo prazo, eles são muito importantes para a gente olhar essa perspectiva, que inclusive é feito em Goiás, e que a gente tem um resultado ali com fontes de nitrogênio, doses de nitrogênio, e no cultivo de milho em sucessão com feijão e soja, dependendo do ano. E a gente consegue ver que a longo prazo, nesses 10 anos, o que aconteceu? A gente, a partir do 3º ano, que a gente começou a ver uma diferença significativa entre as doses, e depois, a partir do 5º ano, uma diferença significativa entre as fontes de nitrogênio, no que, principalmente, produtividade. E o que explica isso? Principalmente a característica de solo, como você está trazendo, e dentro da característica de solo, olhando para a matéria orgânica, Então, o que esse trabalho tem mostrado para a gente, Que
dependendo da fonte de nitrogênio, né, trabalhando com fonte menos estáveis de nitrogênio, aquelas plantas elas tendem a compensar, né, esse nitrogênio que não entrou via adubação, tirando o nitrogênio da matéria orgânica do solo. Então a gente vê uma redução de matéria orgânica do solo no tempo, ao mesmo tempo que as áreas menos produtivas também, né, que acabam sentindo mais na produção, elas agregam menos matéria vegetal para o sistema, né, menos biomassa para o sistema, e a longo prazo isso vai empobrecendo também a matéria orgânica desse solo. Então são duas vias, né, isso a gente olhando apenas para a matéria orgânica, né, então assim, é muito importante a gente olhar para a matéria orgânica e olhar também para os teores nutricionais, que se o produtor não fizer uma boa reposição de fósforo, de potássio, de enxofre, né, a calagem ali com cálcio, magnésio, os micronutrientes, ele também vai ter esse prejuízo a longo prazo, né, porque a planta está sempre exportando nutriente e a gente precisa estar, no mínimo, repondo o que ela exporta nas colheitas. Diego, deixa eu ver se eu entendi. Ao invés de planejar a adubação da próxima safra, seria pensar num prazo, por exemplo, de 5 ou de 10 anos, seria isso para frente? Exatamente, Divino. É importante a gente olhar para a safra atual, né, pensar num sistema do ano, mas também não deixar de perder de vista ao longo prazo, né? Então é importante a gente ter as análises de solo feitas aí para tanto dos anos anteriores, eu vou começar um planejamento olhando para frente, quanto manter essa atualização para a gente cuidar também se o manejo que a gente está fazendo ele não está caminhando para uma construção de fertilidade do solo, mas ele está caminhando para uma degradação da fertilidade do solo, né? Esse acompanhamento ele é fundamental pensando na sobrevivência do negócio do agricultor ali na produção da área a longo prazo. Bom, vamos pensar no seguinte: cada saca colhida, Diego, leva embora parte dos nutrientes que está no solo, porque esse nutriente ele sai do solo e ele vai ali para o grão. De que maneira o produtor pode calcular essa retirada desse nutriente do solo para o grão e como é que ele pode transformar a produtividade em um plano de reposição nutricional? Legal, Divino, ótima pergunta. A gente tem algumas formas de fazer isso, né? Uma forma mais simples de fazer isso, a gente pode recorrer a trabalhos que são realizados pelas fundações regionais, por unidades de pesquisa oficiais, as universidades, que a gente tem algumas literaturas que mostram uma média de trabalhos, né, que conseguem trazer o quanto que aquelas plantas exportam de nutriente, ou seja, é retirado na colheita, quanto que ela extrai de nutriente do solo. Né? Se a gente conseguir fazer essa relação, né, pegar essas informações, a gente já consegue, com base no que o produtor está produzindo e com base no que ele está colocando, né, o aporte de nutrientes que ele está colocando no sistema via adubação, a gente facilmente consegue fazer a conta, né, de quanto que qual que é a tendência ali, se ele está realmente tendo um déficit, ou seja, né, ele está colocando menos do que ele está exportando, ou se ele está colocando a mais, né? E aí a gente tem que pensar também que se a gente trabalhar muito perto dessa conta, né, dependendo do nutriente, a gente tem as perdas no sistema também, né? Então ele pode estar colocando muito próximo desse limite e tá tendo déficit mesmo assim, né? Então por isso que é sempre bom relacionar com a análise de solo. E outra forma de fazer, talvez ali mais customizada, seria pegar amostras da própria fazenda, né, tanto de planta quanto de grãos, né, e estar fazendo uma análise de tecido vegetal, né, uma análise de concentração desses nutrientes num laboratório, e aí você consegue ter uma informação mais customizada, mas dá para fazer também. Diego, existem nutrientes que saem em maior volume, mas que acabam sendo, de certa maneira, negligenciados pelos produtores? Com certeza, Divino. A gente tem nutrientes que são os principais, né? Se a gente for pensar em soja e milho, os nutrientes que saem em maior volume, que são mais exportados, são nitrogênio, fósforo e potássio, né? Em ordem aí para a soja, principalmente nitrogênio, potássio e depois o fósforo, né? Em quantidade. E no caso do milho, é o nitrogênio, o fósforo e depois o potássio. Porém, todos os nutrientes, eles são em certo volume exportados, né? E o nitrogênio, fósforo e potássio, né? O famoso NPK,
está presente normalmente de uma forma coerente aí, né, dentro dos manejos, né, no sentido de estar presente, né. Acho que outra discussão seria a dose, que é importante a gente levar em consideração também, mas tem outros nutrientes que às vezes podem ser deixados de lado, né? Então, é importante fazer uma boa calagem, a gente pensar na reposição também ali de cálcio e magnésio, né? Faz mais uma diferença muito grande ali para o manejo. O enxofre, né, ele tem sido cada vez mais pauta, né, da sua importância e tem sido adicionado nos sistemas produtivos, né, mas às vezes ele pode ser deixado de lado, e também os micronutrientes, né? Se a gente for falar de boro, manganês, cobre e zinco principalmente, né? E dando destaque aqui para boro, acaba sendo um nutriente que tem sido muito falado, né? Ele traz uma boa resposta produtiva e a gente precisa estar olhando para ele, principalmente pela dinâmica que ele tem no solo, né? Olhando para todos esses nutrientes, principalmente para os micro, ele é um nutriente que ele tem uma baixa remanescência no sistema, ele se perde de uma forma mais fácil no sistema pela característica química que ele tem ali no solo. Então a gente precisa olhar para a sua reposição de uma forma um pouco mais com mais atenção e com mais cuidado. Falando em termos do boro, não é porque ele se perde mais fácil que a gente pode jogar de qualquer jeito, né? Qualquer quantidade, porque ele também pode trazer fito na planta, né? Exatamente, Divino. Perfeita colocação. Os micronutrientes, eles têm essa característica, né? O micronutriente, a diferença dele para um macronutriente, né? Quando a gente fala de micro, né? Que é esses que eu citei, né? O boro, o manganês, o zinco, o cobre, assim como o ferro também, o molibdênio, a planta precisa deles, ele é essencial, mas em pequenas quantidades. Então, em altas quantidades, ele pode causar problemas, né? Muito mais do que os macro, né? Que a planta absorve e exporta em maior quantidade. E dentre eles, o boro é o principal, que tem esse nível muito delicado de suficiência para excesso, né? Então precisa tomar bastante cuidado da forma de adicionar o boro. Existem várias formas de adicionar, via adubação sólida, via adubação foliar, né? Ter uma estratégia interessante para adicionar o boro, mas sempre seguindo as recomendações, né, da indústria de fertilizantes, dos consultores, para evitar que aconteça qualquer problema de fito, né? Com toda certeza. É possível mitigar essas perdas que acontecem por volatização ou então por lixiviação? Sim, com certeza, Divino. As perdas por volatilização, elas são mais ligadas a perdas de nitrogênio, né? Acho que o nutriente que se perde de quantidade considerável por volatilização é o nitrogênio, né? E aí, quando a gente fala de perda de nitrogênio por volatilização, a gente está falando dentro do sistema soja e milho, principalmente na adição do milho. Na soja, a gente vai ter uma porcentagem importante do nitrogênio fornecido via fixação biológica e outra parte ali pelo solo. E quando a gente fala do milho, a gente aporta via adubação, né? E aí a fonte de nitrogênio acaba sendo muito importante nesse momento, né? Porque o nitrogênio que se perde de forma considerável por volatilização é o nitrogênio na fonte amídica, que é a fonte da ureia, né? Então, a ureia e outros fertilizantes que contêm a ureia na sua formulação, ou nitrogênio da forma amídica, ele está propenso a perder uma parte por volatilização, principalmente quando aplicado em superfície, e a gente tem uma condição climática ali, né, de não revolvimento, né, por parte da chuva da maior parte desse fertilizante no solo, que é uma condição que a gente não controla, né? A gente depender de uma lâmina de água aí de 15 a 20 milímetros para conseguir misturar esse fertilizante para reduzir suas perdas, né? Muitas das áreas não são irrigadas. Então a gente corre esse risco, né? Então, qual que seria uma forma para trabalhar sem perder esse nitrogênio por volatilização, ou perdendo muito pouco? Seria mudar a fonte do fertilizante, né? A gente tem fontes à base, por exemplo, a Yara trabalha bastante com fontes à base de nitrato de amônio, ou até nitrato de cálcio, né? Dependendo do cultivo. Essas fontes à base de nitrato, elas têm uma perda muito pequena por volatilização, né? Quase irrelevante. Então é uma forma de fugir, né, desse problema de volatilização com base na fonte, né? O outro ponto que você comentou, né, Divino, a lixiviação, né? A lixiviação, que é a perda do nutriente no perfil do solo, quando ele desce junto com a água, a ponto da raiz não conseguir alcançá-lo, né? Então, muitas vezes,
tem uma preocupação com a lixiviação de que está lixiviando, né, principalmente porque o nutriente abaixa, né, ele desce no perfil. Ele só lixivia quando ele se perde, quando a raiz não consegue absorver. Então, o que a gente precisa garantir no nosso manejo para que isso não aconteça? A gente precisa garantir que a gente consiga ter raiz, né, aprofundando, né, por exemplo, né, abaixo da chamada camada arável, né, que é de 0 a 20 centímetros ali do solo, né, que agora não é mais arável, né, a gente está com a maioria das áreas aí já com manejo conservacionista, plantio direto, né, mas é onde está concentrada a maior fertilidade do solo. Então a gente tem alguns nutrientes que eles tendem a descer mais no perfil pela característica deles, como por exemplo a própria forma de nitrato ou sulfato, né, que é a forma que a planta absorve de enxofre, tende a descer no perfil, né, ele vai se concentrar nos solos agrícolas, pela característica dos solos agrícolas tropicais, na camada inferior, né, de 20 centímetros muitas vezes, né, abaixo de 20 centímetros. Então, a gente precisa garantir que essa raiz chegue. Para essa raiz chegar, a gente precisa ter um bom trabalho de construção ali de fertilidade do solo, ter fósforo, ter cálcio em profundidade, com certeza vai ajudar o crescimento da raiz, não ter toxidez por alumínio, então ter um solo bem corrigido, né, um bom trabalho de calagem, muitas vezes de gessagem também vai ajudar a reduzir a atividade do alumínio em profundidade, e a gente conseguir construir raiz, né, ter um manejo nutricional equilibrado para construir raiz, não ter impedimento físico também, né, cuidar do manejo de solo para não ter impedimento físico, para a raiz conseguir buscar esses nutrientes que eles tendem a se acumular em camadas mais inferiores do solo, né? Então, essa seria a melhor forma, né, trabalhar tanto tecnologia de adubação com manejo de solo. O Diego, o solo do Cerrado, ele é pobre, né? Naturalmente ácido, naturalmente pobre em nutrientes, mas aí a gente vem de décadas aí, de umas 3, 4, até 5 décadas de muita tecnificação, principalmente os produtores aqui do sudoeste goiano são muito tecnificados, mas mesmo assim ainda existem limitações. Quais são as principais limitações que ainda aparecem nos nossos solos aqui do Cerrado quando feitas análises de solo? Muito bom, Divino. O principal ponto você falou no final da frase, né? Quando são feitas as análises de solo. Então, acho que esse acompanhamento é a base fundamental para direcionar para o melhor caminho que a gente pode seguir. E pensando nos solos do sudoeste goiano, acho que de Goiás como um todo, né? A gente até tem uma plataforma em que a gente serve de ferramenta para os nossos consultores, especialistas e parceiros de negócios, está trabalhando junto com os produtores, né, que é o sistema de recomendação nutricional da Iara, né, que é uma plataforma digital que a gente coloca as análises de solo, a gente consegue fornecer um relatório, né, de toda a análise nutricional, como é que está o solo, melhor manejo de adubação customizado, e com isso a gente consegue também juntar um banco de dados da região, né? E olhando para o banco de dados da região, acho que isso de forma geral também, em todo o Brasil, um dos principais pontos é o boro, né? O boro ainda é ali um nutriente em que, mesmo a gente mudando de região para região, melhores ou piores cenários, ele, em porcentagem, ele tem ali uma porcentagem significativa de solos ainda com um baixo teor de boro, né? Então a gente precisa olhar para ele com mais cuidado. Tanto que, olhando para solos de cerrado, a gente tem migrado, né, e desenvolvido alguns grades de fosfatados com mais boro, né? Alguns a gente já tinha grades com boro e a gente, nos novos lançamentos, a gente aumentou até 4 vezes o teor de boro na concentração dos fertilizantes, né? Aí, olhando também para aquilo que você comentou mais cedo, né, Divino, a gente entregando o boro, né, de uma forma distribuída, né, num fertilizante fosfatado, por exemplo, a gente consegue abranger uma área maior, né, ter mais plantas com aquela dose suficiente de boro, sem ter excessos ou sem ter pontos de falta, né? O que acaba sendo uma limitação se eu trabalho com fontes muito concentradas e tenho que aplicar somente o boro. Então, a gente colocando no fosfatado, a gente conseguiu, né, ter essa abrangência maior, olhando justamente para isso, né? E fora, eu acho que a parte de nutrição e de análise de solo, há uma tendência, né, que é algo que a gente tem caminhado bastante, na área de nutrição associada à fisiologia, né? Então,
muitas vezes não vai aparecer na análise, mas a gente tem desafios climáticos, a gente tem alguns desafios de solo que a gente trabalhando com estímulos para as plantas, com base em nutrição, com base em matriz orgânica nos fertilizantes, né, os foliares e bioinsumos, a gente consegue otimizar também a eficiência dessas plantas no sistema produtivo, consegue fazer com que elas produzam ali mais raiz, fazer com que elas percebam ali, de certa forma, né, com base no estímulo, né, uma necessidade de absorção de determinados nutrientes, né, isso tem trazido bastante resultado, né, para a gente otimizar o sistema de produção, né, na região do Cerrado, apesar, né, de muitos solos já estarem bem corrigidos. Diego, a gente sabe que o produtor está meio descapitalizado. Lógico, tem aqueles que estão capitalizados, mas tem muitos que estão alavancados, né? Se alavancaram lá atrás, quando tudo estava muito bem, acabou que hoje estão passando por dificuldade. Quando bate na porta do banco, muitas vezes o banco ou fala não, ou então somente uma pequena parte do que ele precisa o banco vai disponibilizar. E aí fala-se muito na otimização dos custos, e dentro dessa otimização, fala-se muito em usar aquela poupança nutricional que o produtor fez lá atrás, quando estava tudo indo muito bem, que ele colocou tudo que o solo precisava, deixou o solo ali bem, bem preparadinho, e agora utilizar parte daquilo que ele já colocou lá atrás. Que impacto isso pode trazer no teto produtivo? Muito bom, Divino. Com certeza esse é um tema muito atual, né, dos últimos anos e no último ano principalmente, devido ao cenário aí do preço das commodities e dos custos de produção. A gente sempre olhar ali para o sistema como um todo e quanto que a gente pode aproveitar das reservas do solo, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar com bastante critério, né, para aquilo que vai ser decidido, né, no caso ali de cada nutriente aportado, né, das próprias reservas de solo, característica daquele solo, né, acho que é uma decisão customizada, né, dentro das fazendas, né, inclusive, como eu comentei, né, a gente tem o sistema de recomendação, né, acho que deixar à disposição aí todos os profissionais agrônomos de campo aí da IAR, os consultores técnicos especialistas para ajudar o produtor a olhar para a produção dele nesse sentido e entender onde que ele consegue otimizar, né? Muitas vezes ele já vem, né, pelo histórico, né? A gente vê áreas, né, que a gente trabalhando dentro da ferramenta, a gente consegue ver que já vinham trabalhando doses que estavam acima do necessário de fósforo ou abaixo do necessário de potássio, e a gente consegue fazer esse ajuste, né, pensando na melhor eficiência de uso, né, pensando na fonte, mas pensando na dose também, eficiência de uso de acordo com a análise de solo. Então, acho que essa customização ela é fundamental. O produtor precisa olhar para isso com muito cuidado para não perder o investimento que ele está fazendo, né? E olhar também para a reserva de solo nesse sentido, né, que vai acabar direcionando qual que é o nutriente que ele consegue otimizar, consegue reduzir, consegue ajustar de acordo com a realidade dele. E o outro ponto, né, aquilo que vai limitar a produtividade, é justamente se ele reduzir aquele aporte de nutrientes num nutriente que o solo dele não está trazendo a segurança suficiente, né, ou que o cultivo, né, a variedade que ele está utilizando, né, ou o híbrido, no caso do milho, é o material que vai ter uma exigência diferente do que aquilo que ele está aportando, né? Então precisa olhar no detalhe, porque eu acho que o principal ponto que o produtor tem que olhar agora é cuidar com a margem dele, né? Então qualquer perda de produtividade que ele tiver acima ali do custo de produção, ele vai estar impactando na margem, né? Então a gente precisa cuidar, a gente precisa trabalhar aquilo que vai aumentar a produtividade dele para poder aumentar o ganho dele por saca produzida e assim proteger e construir a margem, né, para conseguir sobreviver a esse cenário que a gente está passando hoje. Vamos na pergunta de $1 milhão. Dá para economizar na calagem, na gessagem e nessa adubação de manutenção? Essa é a pergunta de $1 milhão mesmo, Divino. E aí acho que muitos agrônomos vão falar, depende do cenário, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que dá para economizar desde que a gente consiga fazer com o diagnóstico da área, né, perfil de produção,
análise de solo, adubação que venha sendo feita, a gente fazer o ajuste, né? Então, assim, tem alguns ajustes que eles precisam ser feitos. Não dá para falar que vai deixar de fazer. Isso aí acho que é um risco muito grande que o produtor vai correr, ainda mais num ano como esse, mas dá para ajustar, para a gente revisar e entender o que dá para melhorar nas doses desses insumos, e trabalhar também com aqueles insumos que vão aumentar a produtividade, né? Porque tem insumos que com baixo investimento você consegue aumentar de forma significativa a produtividade, e aí você consegue construir margem e consegue passar melhor por essa fase. Aqui a gente tem uma sucessão muito forte de soja, milho, né? O milho safrinha. Isso é muito forte aqui em Goiás e exige uma dinâmica nutricional extremamente veloz. Como é que a gente pode garantir que a safrinha seja altamente produtiva sem roubar aquilo que a soja vai precisar lá na frente em termos nutricionais? Poxa, essa é uma pergunta bem importante, Divino, que acontece mesmo, né? E muitas vezes na prática não é visto, né? Então é importante levantar que isso acontece, né? A gente tem um trabalho também, um expert na região do Centro-Oeste, né? No caso no Mato Grosso, mas num cenário semelhante ao Sudoeste de Goiás, e que a gente conseguiu, né, utilizando fontes mais estáveis, né, fontes à base de nitrato de amônio no milho, a gente, em comparação, por exemplo, né, com fontes como 20020, né, que ele vai ter uma composição de ureia e de sulfato de amônio, a gente conseguiu verificar na soja que foi plantada após esse milho, né, resultados de mais 2 a 3 sacas, dependendo da dose da fonte de nitrato de amônio que a gente utilizou, mesmo tendo o mesmo manejo, né? Isso no primeiro ano, né? E é um trabalho que já está no segundo ano, a gente vai vendo que esse resultado já aumenta para 5 sacas de soja no segundo ano, e a gente vai ver depois a construção a longo prazo. Então, assim, isso acende um alerta tremendo, né? Que quando a gente fala da soja, a gente trabalhar com boas fontes de nitrogênio no milho vai impactar diretamente na soja. E a gente está falando de dose, né, pensando que essa soja ela vai precisar de uma porcentagem ali de nitrogênio do solo, não é fixação biológica que vai ser o suficiente para 100% do nitrogênio extraído da soja, as pesquisas já mostram isso, né, ela pode variar de 40% a 70% a fixação biológica, o quanto exporta o quanto extrai do nitrogênio para a produção de soja. Então a parte é do solo, né, e essa parte que está do solo, ela entra onde no sistema? Ela entra no milho. Né? Então, a gente trabalhar com doses adequadas no milho e com fontes também é importante. Você mencionou no começo da conversa, a gente sabe da importância para o estado de Goiás, que é o sorgo, né? E o sorgo também precisa ser tratado com tecnologia, né? A gente ouve relatos de produtores a campo, poxa, plantei sorgo, depois a soja veio ruim. Por quê? Porque muitas vezes, né, não se aduba o sorgo o quanto ele tem o potencial de extrair, né, o quanto ele tem o potencial de se desenvolver, e acaba penalizando a soja, né? Então é muito importante que se faça isso, além de trabalhar na própria soja com fertilizantes de eficiência aumentada, né? Que sejam mais eficientes, né? Fosfatados que tenham aí um bom equilíbrio nutricional, né? Trabalhar com bioinsumos, né? Então a gente tem até, por exemplo, fosfatado com bioinsumo, né? Com substâncias úmicas agora. Então aumenta a eficiência desse fosfatado, ou seja, a planta tende a produzir ali um crescimento radicular mais interessante, vai aproveitar também mais os nutrientes do sistema. Então acho que é essa composição que tem que se cuidar, né? Então otimizar a adubação no milho, pensando na soja, muita gente não pensa, né? E esquece, né, de colocar na balança esse ponto, e na soja também conseguir tirar o melhor que ela pode ali dentro do sistema. Você colocou um ponto muito importante a respeito do sorgo, porque ainda acontece com o sorgo o que acontecia com o milho no passado, né? O milho não era visto como uma cultura que precisava de uma reposição nutricional e que iria trazer lucratividade. Ele era o seguinte, só para não deixar o solo nu, vou colocar esse milho aqui. E acaba que não.
E hoje o sorgo ainda se torna mais importante a partir do momento em que as chuvas estão escasseando cada vez mais, né? A variação das chuvas, né, do período de chuvas tem sido muito grande. Às vezes chove-se o mesmo tanto, mas não dentro de uma faixa necessária para a planta. Chove uma vez, fica 15 dias sem chover, chove de novo, às vezes chove muito, e a planta acaba sentindo muito, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí o produtor precisa ter estratégia, né? Além da estratégia milho ou sorgo, né? O sorgo ele consegue desempenhar melhor, por exemplo, em situações em que o milho não consegue desempenhar, tanto em relação a solo, mas principalmente em relação à janela de plantio, né? O sorgo tolera ser plantado mais tarde, ainda com uma eficiência interessante, né? Pela característica da planta, né? Da capacidade das raízes de absorção de nutrientes, resistência à seca. E o milho, também dentro do próprio planejamento do milho, segundo a safra, a gente se conseguir dividir, né, aquele milho que você vai fazer um investimento maior, aquele milho do começo da janela, para aquele milho que você vai, né, dosar um pouco o investimento, né, porque ele vai ter uma resposta diferente aos insumos que vão ser utilizados, um milho mais de meio, final de janela. Eu acho que isso é fundamental para o produtor conseguir otimizar os investimentos dele, pensando em milho, né, e pensando em sorgo também, né, porque o sorgo, como você falou, né, Divino, ainda está nessa etapa de cultivo ali que não vou ganhar muito com ele, né? Porque ele vai bem, né? Mesmo em situações de baixo aporte de nutrientes, ele vai bem ainda, né? Se a gente for pensar em comparação com o milho. Porém, ele vai penalizar a soja. Então, vale muito a pena a gente investir no sorgo, ter uma melhor produtividade no sorgo e ainda garantir ali que tenha uma produtividade interessante na soja que vai vir depois desse sorgo, né? E pensar no sistema produtivo a longo prazo e não só naquele cultivo em específico. No último final de semana, eu tive na zona rural e eu vi muito milho feio e muito sorgo bonito. Então, tem sorgo que está salvando o milho. A gente sabe que o produtor, ele tem que se antecipar no planejamento, né? Vamos pensar aqui em termos da região sudoeste. Quais cuidados nutricionais ainda devem estar no planejamento da próxima safra? Muito bom, Divino. Eu acho que, além de tudo aquilo que a gente falou aqui, né, mas listando rapidamente, né, olhar para solo, correção de solo, como é que tá, a gente precisa fazer ajuste, né, a correção também, ela tem aquela correção inicial, mas tem aquela correção aquela de manutenção, para a gente manter esse solo bem corrigido, para aumentar a eficiência dos fertilizantes, né, do uso dos nutrientes, a gente cuidar, né, com o equilíbrio nutricional, como já trouxemos aqui, né, adubação para soja fosfatada, olhando para análise de solo, olhando para o que a gente consegue utilizar de fonte para otimizar a eficiência desse fósforo que está sendo utilizado, também é muito importante, né? Outro ponto que a gente não falou, que eu acho que tem que estar no planejamento, e aí vai envolver aquele milho ou aquele sorgo, né, principalmente o milho da segunda safra, é o operacional, né? Então, olhar para fontes ou para estratégias em que a gente consiga ter ganho operacional, né, nas extensas áreas que a gente tem na região, né? Então, por exemplo, trabalhar com fontes em que a gente tem todos os nutrientes no grânulo, muitas vezes, né, fonte, né, em que a gente consegue ter o fósforo e o potássio já no grânulo, você vai ganhar uma operação, o próprio boro, né, em vez de você aplicar separado, né, uma fonte de boro também, né, a gente consegue ter essas opções para o produtor ganhar tempo, conseguir aproveitar melhor a janela e depois ele vai colher essa soja e vai conseguir ter uma melhor janela para entrar com o milho segunda safra, né? Então, acho que isso tem que ser olhado, né, dentro do planejamento também, né? Além dos nutricionais, dos foliares, aqueles que realmente vão agregar ali, né, foliares e bioinsumos que vão agregar o ganho de produtividade, eles precisam estar dentro desse planejamento, porque eles muitas vezes eles vão ser aqueles que vão conseguir proteger ou até alavancar ali, conseguir melhorar a margem, né, e a produtividade por hectare, né, protegendo o ganho por saca, né? Show de bola, Diegão. Obrigado, cara, pelas dicas. Você foi perfeito. Adorei. Muito obrigado. Volte mais vezes, viu? Muito obrigado, Divino. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui
e fico à disposição, né? Queria agradecer aí o convite, né, em nome da Yara também. Tanto eu tenho outros colegas também que com certeza podem ajudar, podem contribuir. Contem com a gente e os produtores rurais também, né? Contem com a Yara, contem comigo, que a gente está aí para ser um parceiro de negócio, para a gente passar aí por todos os desafios no campo. Bacana, é disso que a gente precisa, de pessoas que venham aqui com conteúdo e que tragam esse conteúdo que seja relevante para o produtor rural. Eu conversei com o Diego Pelizari, que é líder de cultivo sênior da Yara Brasil, e o tema da nossa entrevista foi a importância da reposição nutricional de alta performance a longo prazo para o solo. E se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, deixe comentários, compartilhe com muita gente e se inscreva no nosso canal. Aliás, gente, muito obrigado por vocês terem votado no nosso Agro e Prosa para que nós chegássemos aí no top 3 do Brasil. Estamos entre os melhores podcasts do agro do Brasil. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.